Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto dessa mensagem está inserido em 2 Reis 7, versículo de número 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? O texto fala sobre uma guerra entre os sírios e os filhos de Israel. Neste tempo, Eliseu era profeta. O rei da Síria, ele envia o seu exército e cerca a Samaria. E houve uma terrível fome que se espalha pela cidade. O povo está vivendo em meio ao caos, em meio à dor, o sofrimento, a decepção. Mas veja que em meio ao caos, sempre haverá uma palavra de Deus. Veja que Deus usa Eliseu para profetizar que haverá uma medida de farinha e 2 medidas de cevada à porta de Samaria. Era exatamente a provisão que o povo necessitava para saciar a sua fome. Sempre haverá uma palavra de Deus para você em meio ao caos. Deus, ele sempre via a provisão aos seus filhos. Lembra o que o Salmos 46 nos diz? Que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Temos que confiar nas promessas de Deus. Por mais que muitas das vezes parece que está cada vez mais distante, não devemos desacreditar. E nesse texto que me chama a atenção que existe 2 classes de pessoas. Existem aqueles que confiam e acreditam nas promessas de Deus, e os que não acreditam e não confiam nas promessas de Deus. Quando Eliseu ele profetiza, há um homem que duvida, a ponto dele dizer que ainda que Deus abrisse as janelas do céu, essa profecia ela poderia se cumprir. Essa classe de pessoa, infelizmente, ela jamais poderá desfrutar das bênçãos do Senhor. Infelizmente, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé e de confiança em Deus. Essas pessoas, elas são reconhecidas pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu pessimismo. Ela mesmo não se permite desfrutar das bênçãos do Senhor. Como, por exemplo, este homem. Eliseu disse para ele que ele até iria ver, contemplar com os seus olhos o que Deus prometeu se cumprir. Porém, ele não iria desfrutar. E aqui nós vemos que são pessoas que até contemplam as bênçãos de Deus se cumprir na vida de todo mundo, mas na dela nada flui, nada acontece. Entra ano, sai ano, e ela permanece do mesmo jeito. Ela vê as bênçãos, as promessas do Senhor se cumprindo na vida de todo mundo, mas infelizmente, devido à sua incredulidade, à falta de fé, de confiança, ela não vê acontecendo na vida dela. Mas em meio ao caos, ainda existem os que confiam no Senhor, os que confiam no grande amor de Deus e sabem que eles servem a um Deus zeloso, fiel, que não nos abandona. E eles depositam total confiança em Deus.
Porque sabe, quando Deus fala, nenhuma promessa de Deus ela cai por terra. Se Deus te prometeu, vai se cumprir, vai acontecer. Deus é fiel para cumprir. Veja no versículo 16, a promessa, aquilo que o Senhor havia falado se cumprindo. E quem creu, desfrutou da provisão de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu gostaria de destacar os 4 leprosos e algumas lições que nós podemos aprender. Os 4 leprosos, eles estavam à porta da cidade de Samaria, em um tempo ruim, em meio ao caos. E naquela época, os leprosos representavam uma classe desprezível e rejeitada. Em Levítico 13:14, relata a forma que eles deveriam ser tratados segundo a lei. Eram pessoas que deveriam ser isoladas da sociedade por serem consideradas impuras devido à lepra. Mas então, o que nós podemos aprender com esses leprosos? Segundo o contexto, eles estavam à porta da cidade, vivendo em um período de crise e fome. Eles aparecem em um tempo terrível, onde muitos desejavam morrer, e muitos haviam morrido devido à fome. E o que me chama a atenção nesse leproso é a vontade de viver. O cenário a qual eles estavam participando colaborava para eles também desejarem morrer, desistir, entregar os pontos, não ter mais vontade de viver. E aqui nós extraímos já a primeira lição. Todos nós enfrentamos um cerco em nossa vida. E a primeira lição é, em meio ao cerco da vida, não desistir jamais. Os leprosos não desistiram. Eles não cederam à situação. Independentemente do que eles estavam enfrentando, o importante para eles era permanecer vivos. A segunda lição que nós podemos aprender é não se deixar levar pelas emoções e pelo cenário, e que é preciso parar e refletir. Veja que eles, em um determinado momento, eles param e refletem em qual melhor escolha a fazer. Veja no versículo 3 e 4. Nunca tome uma decisão precipitada. Muitas famílias estão sendo destruídas por tomarem decisões precipitadas, por agirem no calor da emoção. Todos nós enfrentamos cercos em nossa vida, mas é preciso parar, pensar e refletir. Uma escolha, uma decisão errada, por muitas das vezes ela torna-se irreversível. E veja que quando eles param e refletem, as coisas clareiam. E eles pensam em uma possibilidade, ou seja, um plano B. Veja, se eles entrassem na cidade, eles morreriam de fome, porque não havia alimento. Se eles ficassem onde eles estavam, provavelmente eles morreriam.
E aqui entra o plano B, a possibilidade. Eles decidem então se entregar ao exército sírio. Podia ser que provavelmente eles iam servir como escravos. Mas o importante aqui para eles era permanecerem vivos. Eles imaginaram, se nos matarem, nós morreremos, né? Mas o mais importante é que nós continuamos vivos. Então aqui é preciso parar, ter calma e refletir. Sempre haverá uma escolha certa para a minha e para a tua vida. Não haja segundo o impulso, segundo a emoção. A terceira lição é que, em meio ao caos, é preciso decidir viver. Esses leprosos, eles poderiam optar em não viver mais, em se entregar, em se render à morte. Você já parou para pensar como que era a vida deles? Excluídos, rejeitados, não poderiam ter o convívio familiar, carregavam em seus corpos marcas, lepras, e havia também um sofrimento tanto no corpo como na alma. Mas diante de tudo isso, a vontade desses leprosos viver era maior do que a luta que eles estavam enfrentando. Veja no verso 5, quando diz assim, e levantaram, ou seja, quando eles tomam essa atitude, eles estão dizendo, agora é tudo ou nada. Eles estão dizendo, eu não posso continuar nessa situação. O importante aqui é nós permanecermos vivos. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas, por menos, estão tirando as suas vidas. Onde muitos não têm mais esse desejo de viver, de ser feliz, de fazer alguém feliz, de constituir famílias. Muitas pessoas se mutilam, né? Você vê hoje jovens, pessoas que já não têm mais o desejo de desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Veja que quando eles tomaram a atitude e se levantaram, ou seja, decidiram permanecer vivos, olha o que Deus faz. Como Deus é lindo. Eles foram ao arraial dos sírios, onde provavelmente eles seriam mortos. Mas quando eles chegaram, não havia ninguém. O exército dos sírios saíram fugidos, porque Deus, eles fez ouvirem ruído de carros e cavalos, como de um grande exército. No versículo 6. Então aquele cenário que era para ser de morte, Deus deu livramento e trouxe provisão. Tanto que os leprosos, eles comeram, eles beberam e se fartaram de ouro. Eu quero te dizer que por amor à sua vida, Deus, ele faz o sobrenatural acontecer. O inimigo Deus faz bater em retirada e te dá o livramento. Mantém você seguro por amor à sua vida. Mas a escolha é sua. É preciso desejar viver, se colocar de pé. Quando nós desejamos isso, aí o sobrenatural de Deus, ele se encarrega. É Ele quem peleja por você. E a quarta lição é que nós jamais devemos ser egoístas.
Veja que esses 4 leprosos, eles comeram, beberam, utilizaram vestes limpas, novas, estavam com ouro. Só que em um determinado momento, eles caem em sã consciência. E eles lembram que há um povo perecendo. Veja no verso 9. Não fazemos bem. É dia de boas novas. Eles estavam dizendo, não adianta nada eu estar com a minha barriga cheia, com roupa nova, possuindo ouro, se há um povo perecendo. Então eles caem em sã consciência e decidem ir contar as boas novas. Deus vai te usar para anunciar essas boas novas. Você será um canal de bênção na vida de alguém. Veja que a provisão, a fartura, era tão grande que os 4 leprosos não conseguiriam levar tudo. Era preciso compartilhar com outras pessoas. A bênção foi tão grande, a provisão foi tão grande, que era necessário compartilhar com outras pessoas. E aqui nós vemos essa grande lição. Eles não foram egoístas. Eles não guardaram para si. Eles tiveram empatia. Eles lembraram do próximo. Que nós venhamos ter também este amor pelo próximo. Venhamos ter empatia. Infelizmente o texto ele não relata a cura dos leprosos. Esses leprosos, eles nos deixam lições edificadoras para a nossa vida. Que o bom Deus continue te abençoando, te fortalecendo em nome de Jesus. Você compartilhe, dê seu like, ajude a compartilhar esse vídeo para que, assim como chegou até você, possa chegar a outras vidas. Vidas vão ser edificadas pela palavra do Senhor Jesus. Que o bom Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe.